Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. A direção da Escola Secundária Heróis Moçambicanos em Maputo diz que o incêndio de quinta-feira foi propositado e visava contestar os altos níveis de reprovações. Apesar dos danos, a direção diz que os exames da segunda época não foram afetados. Na noite de quinta-feira passada, um grupo de pessoas desconhecidas incendiou a direção pedagógica e parte da Secretaria da Escola Secundária Heróis Moçambicanos na cidade de Maputo. A direção da escola suspeita tratar-se de alunos insatisfeitos com os resultados dos exames da primeira época, da 10ª e 12ª classes. Aliando a questão dos resultados que nós tivemos aqui, não só aqui, de uma maneira geral, como devem saber, pensamos que é retaliação dos alunos. Ainda mais aliado ao novo regulamento que não dá a possibilidade de alunos reprovados a mais de 2 disciplinas possam ir à segunda época. A escola ainda não fez o balanço dos danos causados pelo incêndio, mas garante que os exames realizados semana passada estão intactos. Esse mundo digital nos ajuda e prontos, as pessoas que fizeram isso, eu penso que achavam que haviam destruído tudo. Mas felizmente os exames que estão a decorrer não estavam neste lugar e em termos de pautas temos em outros lugares que não adianta aqui, senão estarei a dar informação para esses que têm más intenções. O número de alunos reprovados na primeira época é alarmante nesta escola. Na 10ª classe foram submetidos aos exames 1.091 alunos, mas só 19 aprovaram. Dos reprovados, maior parte não foi à segunda época por ter chumbado mais de 2 disciplinas. Já na 12ª classe, foram aos exames 1.391 alunos e apenas 44 transitaram, sendo que mais da metade dos alunos reprovados também falhou a segunda época. A direção da escola ainda não concluiu a correção dos exames de segunda época, mas alerta que os sinais são maus. Terminamos na sexta-feira com os últimos exames, mas avaliar por aquilo que foi o número reduzido de alunos que voltaram à segunda época, pensamos nós que nem 50% no total geral vamos conseguir de aprovações. De acordo com a direção da escola, esta não é a primeira vez que é lançado um incêndio nas instalações com o objetivo de destruir resultados. Em 2010, um grupo de pessoas incendiou a sala onde estavam arquivados documentos de alunos reprovados por excesso de faltas. A chuva intensa que caiu no princípio da noite de ontem, durante aproximadamente 2 horas, voltou a fazer estragos em Nacala, a destruição de residências, estabelecimentos comerciais e vias de acesso em vários pontos daquela cidade portuária, sobretudo na Cidade Baixa. Estradas bloqueadas, estabelecimentos comerciais destruídos, incluindo escritórios, é o cenário que se pode descrever neste momento, horas depois da chuva intensa ter fustigado ontem à noite a cidade portuária de Nacala. Falando à STV, as vítimas da chuva deste domingo, que tentam refazer-se dos estragos, dizem que os prejuízos são incalculáveis, visto que a fúria das águas arrastou quase tudo para além da destruição. Neste troço, por exemplo, o trânsito de viaturas está praticamente condicionado, segundo documentam as imagens. Quase toda a mercadoria que existia no armazém não existe nada. O que existe está tudo danificado. Como se refazer desses estragos? Não sei, só Deus é que sabe. Tentar ver, lutar, tentar ver se consigo repor os estragos, mas não será fácil, não. Posso calcular em volta de 4 ou 5 milhões de contos que foi tudo, contando com as mercadorias e os eletrodomésticos existentes. O que perdeu aqui? Perdi totalmente 50, aliás 250 caixas molhadas. Isso não se aproveita. Caixa de? Cigarros. Vende cigarro? Eu vendo cigarros, sim. Os nossos entrevistados apontam as obras que foram erguidas em lugares de proteção como sendo as causas dos estragos das chuvas que têm sido registrados nos últimos anos em Nacala. Essas casas que fizeram, que hotéis, então abriram única manilha. Agora aquela água quando vem entra a única manilha, então dali começa a espalhar aqui, então dali passamos mal ano por ano. Veio muito lixo que não deixou que a água escoasse. Temos algumas valas de drenagem para que a água saia, mas como vinha água com muito lixo, muitos resíduos, não foi possível, como tem visto nas imagens, que
e havia muitos resíduos aqui, muito lixo. De refere que a Cidade Baixa foi a mais atingida ontem pela chuva que voltou a cair no fim da tarde desta segunda-feira na Cala. A reabilitação da raiz da Estrada Nacional número 1, no troço Pambara-Sava, em Mbana, não está para breve. É a principal via de acesso, mas que apesar disso não tem um merecido tratamento, e o troço que vai de Pambara, no distrito de Vilanculo, a Save, no distrito de Govuro, é apenas um exemplo disso. A estrada está em avançado estado de degradação e bastante estreita, o que complica a vida dos automobilistas nesta zona, havendo até quem afirma ter esta degradação a responsável por muitos despistes, principalmente de caminhonistas de longo curso. Nem de dia, nem de noite, aqui a gente anda, temos que andar com muito cuidado, porque os pneus, buracos, temos que esquivar buracos, esquivar pessoas, porque a estrada está péssima. De Pambara para cá é um caos. Como vê, os caminhões que frequentam a estrada, está tudo mal. Não dá, esta estrada nem dá para ser um sentido só, não é possível. Há momentos em que caminhões viram, se forem lá para trás, tem caminhões capotados, a estrada não ajuda. Para minimizar a degradação desta via, as autoridades de estrada em Ambane desdobram-se em tapamento de buracos, mas que não resolve em definitivo o problema. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonet, visitou a estrada e disse que o governo ainda está em fase de angariação de fundos para a reabilitação da mesma. Estamos com estas intervenções de manutenção de rotina, mas há todo um programa que está sendo discutido com o Banco Mundial dentro daquilo que é o programa integrado do sistema de estradas 3, que passamos pelo 1, 2, agora vamos para o 3. Estamos a negociar com o Banco Mundial no sentido de garantirmos os fundos e, se tudo correr bem, até finais de 2016, 2017, é que nós iremos iniciar as reabilitações já de raiz para estes troços da N1, que não é só até aqui, mas também é a partir do SAV em direção a Inchop e de Inchop até Caio. A empresa Águas da região de Maputo vai garantir água durante 9 horas por dia durante a quadra festiva, apesar das restrições de energia causadas pela avaria da subestação da Matola. A Águas da região de Maputo diz que voltou à sua capacidade normal de fornecimento devido à energia que recebe das fontes alternativas encontradas pela eletricidade de Moçambique depois da avaria em setembro último da subestação da Matola. A empresa chamou esta segunda-feira os jornalistas para dar garantias de que os cerca de 1.300.000 consumidores que possui nos municípios de Maputo, Matola e Boane terão água diariamente entre as 2 e as 12 horas. Nós elaboramos um plano de gestão operacional para esta quadra festiva especificamente, mas nós funcionamos normalmente para os 3 municípios, portanto Maputo, Matola e Boane. Nós normalmente fornecemos água durante 9 horas por dia, em média podemos subir para 14, mas em condições habituais 9 horas por dia, e são essas 9 horas por dia que nós estamos a garantir que vamos fornecer. Entretanto, por depender da energia da EDM, a companhia admite que em caso de cortes, as restrições podem agravar. Os mais afetados serão os consumidores dos bairros mais distantes dos centros distribuidores, a exemplo de Machava, Tsalala, Juba e Bunhissa no município da Matola e Machaquén, Xamanculo e Mafalala no município de Maputo. A nossa rede de distribuição tem cerca de 3.000 quilómetros. A nossa rede de distribuição passa por pontos baixos e pontos altos. E normalmente os pontos altos são os pontos mais difíceis de abastecer. Se em algum momento nós tivermos alguma quebra na distribuição, quando retomamos a distribuição, a água chega primeiro aos pontos baixos, em consequência da gravidade. Mas obviamente que, normalizando-se a distribuição, a água vai chegar até os pontos altos. A Águas da região de Maputo diz que desde setembro já contraiu prejuízos de mais de 8 milhões de meticais em infraestruturas danificadas e falta de faturação. A fronteira de Ressano Garcia já registra grande fluxo de imigrantes que entram para o país vindos da África do Sul para as festas de Natal e de fim do ano. As autoridades migratórias falam de mais de 110 mil pessoas desde o dia 11 de dezembro corrente.
A 4 dias do Natal, já se fazem longas filas na fronteira de San Garcia. O movimento de pessoas e bens cresceu, umas porque preferem fazer compras para as festas na vizinha África do Sul, outras porque vêm passar as festas com familiares em Moçambique. O número de chegadas até já ultrapassa os níveis registrados em 2014. Em relação a esse ano, talvez começar por dizer que tivemos um novo fenômeno que desde que começamos no dia 11 a abrir a fronteira 24/24 até hoje, estamos a fazer 10 dias. Continuamos a assistir a mais saídas do que propriamente as entradas. Mas mesmo assim, já nos últimos dias já existe movimento em ambos lados. Tivemos entrada de 110.020 pessoas e a entrada de 83.478. Então, esse número, em relação ao ano passado, subiu. Porque até essas alturas, no ano passado, tínhamos despachado em ambos lados 110.945. Com o aumento da pressão, muita gente tem de suportar longas filas à espera de atendimento. Para a fronteira está cheia, mas o que fazer? Não é imposto, tem que tentar de tudo, os mais possíveis. Está muito cheio, está muito quente, estou muito mal mesmo, através do passaporte. Atravessar a fronteira de carro é ainda mais difícil. O atendimento é moroso e os automobilistas falam de várias horas de espera para atravessar. Está muito cheio, estão lentos lá dentro. O problema é de ser lá dentro, está muito lento. Estamos aqui quase há 1h30 nesse calor aqui. Está muito mal, mano. Já estamos habituados aqui, já acostumamos. É assim mesmo. O que está acontecendo? É só bicha, só. Desde que estamos aqui, acho que cheguei aqui às 10, nunca saiu, a bicha não anda, todas as coisas não vão bem, não sei se o problema é que está muito quente. As autoridades migratórias garantem estar preparadas para lidar com a pressão e esperam que o pico de chegadas poderá ser amanhã e quarta-feira. 2 pessoas estão detidas desde sexta e domingo após serem encontradas na posse de mais de 70 mil ranchos falsos. Os indivíduos dedicavam-se ao câmbio nos principais terminais rodoviários do país. Cerca de 48 horas após a polícia ter neutralizado o cidadão na posse de 21 mil ranchos falsos no terminal rodoviário interprovincial da Junta, eis que no domingo mais um caso é registrado. Desta vez as autoridades apreenderam 50 mil ranchos falsos que estavam na posse deste indivíduo de nacionalidade nigeriana. O mesmo foi encontrado quando fazia o câmbio do valor em meticais no terminal internacional da Baixa. O iniciado disse que falsifica ranchos na África do Sul e que veio ao país para explorar outros mercados de câmbio. Eu sei que não é dinheiro de verdade, mas queria trocar. Este é meu trabalho. Gastei muito dinheiro para fazer isso. Comprei uma grande máquina para fazer isto tudo. Não é brincadeira. Sempre faço isto na África do Sul. É a primeira vez em Moçambique. Por sua vez, o porta-voz do Comando de Polícia na capital do país chama atenção para a necessidade das pessoas serem mais atentas no momento de cambiar o dinheiro, sobretudo nesta quadra festiva. A polícia suspeita que estes indivíduos façam parte, portanto, de uma rede criminosa que se dedica à falsificação da moeda na África do Sul e que depois, portanto, transportam essas notas falsas para cambiarem no nosso país e, portanto, ludibriando aqui os nossos compatriotas. Daí que a polícia, portanto, reitera o apelo às pessoas no sentido de prestarem maior atenção quando estão a cambiar, portanto, o dinheiro. A essas alturas da quadra festiva há muita movimentação, portanto, de pessoas e bens. Algumas dessas pessoas são de conduta duvidosa, portanto, é o exemplo concreto destes 2 indivíduos. A polícia continuará a fazer o seu trabalho normal, intensificando, portanto, o patrulhamento nos principais objetos econômicos e estratégicos. Portanto, estamos a falar exatamente dos bancos, dos grandes supermercados, dos terminais rodoviários, portanto, aqui na cidade de Maputo, onde, portanto, entra muita gente e sai também, portanto, muita gente daqui da cidade de Maputo para outros pontos do país e, portanto, daqui de África, estamos a falar concretamente da África do Sul. Em termos de outras ocorrências registradas pela PRM, dão conta que 3 pessoas morreram semana passada vítimas de 3 acidentes de aviação. O embaixador dos Estados Unidos da América, Douglas Griffiths, despediu-se hoje do presidente da República, Filipe Nyusi. Os Estados Unidos prometem manter o apoio nas áreas prioritárias.
O embaixador dos Estados Unidos reuniu com o chefe de Estado Filipe Nyusi e os dois discutiram a cooperação e o apoio do país dirigido por Barack Obama a Moçambique. Tem sido verdadeiro prazer e acabo de reunir com o presidente e ele repetiu a frase mágica de estamos juntos. E eu amo muito Moçambique, era a minha segunda estadia e acho que o país vai passar por períodos macroeconômicos difíceis no próximo ano, mas eu tenho toda a confiança no mundo. Como eu gosto de dizer, Moçambique é ninguém nice. Os Estados Unidos da América comprometem-se a manter a ajuda aos setores prioritários. Nós investimos muito na saúde, educação, agricultura para melhorar o clima de investimento e isto vai continuar. Nós acabamos de assinar o acordo de cooperação, onde afirmamos mais uma vez a nossa intenção de fortalecer essas relações, mas acho importante destacar o crescente papel do setor privado. O embaixador cessante é confiante também no entendimento entre as lideranças políticas. Gostaria de destacar que a violência não serve a nada e acho que a via política é a única via e também encorajar a sociedade civil e os empresários e os membros de organizações não governamentais e as figuras religiosas de também participar no futuro do país. Mas eu sou optimista. Eu acho que sim vão resolver essa situação. A Renamo veio hoje ao público anunciar que já não quer os atuais mediadores do diálogo político e propôs ao governo a indicação do presidente sul-africano Jacob Zuma e a Igreja Católica como mediadores do diferendo. Depois de sucessivas falhas nas negociações entre as delegações do governo e da Renamo, aquele partido da oposição anunciou que renuncia à mediação dos atuais observadores nacionais. No lugar destes, propôs ao governo a mediação do presidente sul-africano Jacob Zuma, que mais encontros manteve este ano com o chefe do Estado moçambicano Filipe Nyusi. Aliás, Zuma é líder do Congresso Nacional Africano, partido que tem fortes ligações com a Frelimo, liderada por Filipe Nyusi. Ainda a Renamo solicitou ao governo a aprovação da mediação da Igreja Católica, entidade que teve um papel importante nas negociações que conduziram à assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992 em Roma. A proposta da Renamo foi revelada cerca de 48 horas após o Presidente da República ter afirmado que os mediadores nacionais não transmitem fielmente as mensagens das partes envolvidas no diálogo político. A Renamo, há mais de um mês, enviou o expediente, isto é, no mês de outubro, para o governo a propor o presidente Jacob Zuma da África do Sul e a Igreja Católica Romana para mediarem as conversações. Estamos, desde essa altura, à espera da resposta formal do governo. Os outros mediadores, entendemos nós que já deram o seu contributo e resultou naquilo que todos vimos. Tivemos a oportunidade, há mais de um mês, de sentar com eles e agradecê-los pelo seu empenho. Numa outra abordagem, o porta-voz da Renamo desmentiu a suposta fuga dos homens armados daquele partido das matas para supostamente entregarem-se ao governo. Que há um movimento estranho que está a ser organizado pelo governo para dar a entender que elementos das forças da Renamo estão a abandonar as fileiras para se entregar ao governo, o que não corresponde à verdade. Aqueles elementos que se apresentam nunca foram militares da Renamo. Desde o início deste ano, mais de 50 supostos homens armados da Renamo entregaram-se ao governo, alegadamente para serem integrados nas forças de defesa e segurança. Aliás, ainda na semana passada, outros 11 supostos homens da Renamo apresentaram-se às autoridades. A comunidade islâmica de Moçambique apelou hoje ao governo e à Renamo a pautarem por um diálogo franco, aberto e permanente entre todas as forças vivas da sociedade para se garantir uma paz efetiva. O apelo foi lançado pelo próprio presidente da comunidade islâmica de Moçambique esta manhã durante uma marcha organizada por esta congregação religiosa. A marcha celebra o nascimento do mensageiro da paz desta religião e com o evento a mesma pretende demonstrar que os muçulmanos são pela paz e apelaram aos dirigentes nacionais no poder e na oposição a pautarem por um diálogo aberto e sincero com vista a se alcançar uma paz efetiva. A palma não se bate com uma mão, com duas mãos que se bate a palma e nós, tanto de um lado como do outro lado, devíamos tentar negociar e pactuar pela paz. Porque somente conversando, somente dialogando é que se resolve o problema. Senão o povo já viu a guerra e a guerra é destruição.
é acabar com o sistema econômico, como estamos a sentir nesse momento, devido a ameaças da guerra. Hoje, economicamente, o país está a sofrer. As famílias estão carentes, as pessoas não conseguem comprar os produtos básicos. Nós apelamos, como comunidade, em nome desses todos que estão aqui atrás de mim, em nome de todos os muçulmanos, apelamos ao governo de Moçambique, apelamos ao presidente da oposição para que sentem numa mesa, solucionem o problema de milhares de pessoas. A comunidade islâmica de Moçambique mostrou-se, por outro lado, bastante preocupada com o regresso do líder da Renamo às matas de Satungira, no distrito de Gorongosa, em Sofala, e pediu ao governo para não dar razões ao presidente da Renamo para viver nas matas. É bastante preocupante, mas isso ele tem motivos, ele alega alguns motivos e nós não podemos dar esses motivos para ele estar lá. Nós temos que arranjar soluções para ele viver, conviver conosco, estar aqui junto conosco com segurança. Porque há coisas que aconteceram que não é muito boa, não são muito boas. Então nós temos que ver qual é a razão dele ter ido a Santuxira. E vamos ver se tiramos de lá e damos uma segurança a ele. O governo deve dar uma segurança a ele como qualquer um de nós. Os comentadores do programa Pontos de Vista entendem que o informe do Presidente da República revelou humildade, mas não trouxe novidades nem soluções para a tensão político nacional. Quanto aos pronunciamentos de Afonso Dhlakama, José Jaime e Fernando Lima defendem rápida intervenção do Presidente da República para evitar confrontos. Fora esta entrada, e claro, o indulto que foi dado não tem muita inovação, entanto que informe. Ou seja, nós temos uma parte substancial deste informe sendo essencialmente descritiva e que em vários trechos ela confunde-se com o informe que o governo dá regularmente à Assembleia. Nós ficamos sem ter uma clareza em relação à causa e efeito, em relação à causa e efeito, em relação a qual é o estado real da nação na percepção do nosso chefe de Estado, com a exceção, quer dizer, isto percebe-se mais nas entrelinhas, com a exceção daquele momento em que o chefe de Estado mais uma vez diz qual é o legado que nós pretendemos deixar para os nossos filhos e netos. Hein? É importante, sim, este coração aberto, este dizer é esta a nossa realidade, mas não basta. Precisamos de muito mais. Em relação à questão da paz, que era a questão que eu penso que Nyusi acreditava piamente que ele conseguiria resolver este problema rapidamente. E afinal, é um problema que continuamos a ter, que não está resolvido e que está longe de ser resolvido. No que toca à reaparição pública de Afonso Dhlakama, José Jaime diz que pesa sobre o Presidente da República maior responsabilidade para restabelecer a paz. Já Fernando Lima diz que o cerco à residência do líder da Renamo na cidade da Beira apagou as esperanças de consenso. Cabe a quem governa este Estado, a quem gere este Estado, portanto, a responsabilidade de resolver os problemas, por mais queridos que eles sejam, principalmente quando nos levam a uma situação em que sabemos claramente que vai ser a péssima para nós todos. Agora, como isto há de ser feito, como nós dissemos antes, não está ainda claro, mas, repito, penso que a bola está do lado do chefe de Estado em termos de inteligência, criatividade e liderança sobre como é que a gente sai desta crise. Menos de 24 horas antes do cerco à sua casa na Beira, quando disse eu quero ir a Maputo assinar tudo que houver para assinar com o presidente Nyusi. Eu acho, e já aqui o dissemos, que se perdeu uma oportunidade dourada nessa altura de se avançar para um acordo com Dhlakama, ao invés de se optar por esta opção musculada, que foi a opção que triunfou até algumas semanas atrás. O primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário inaugurou esta segunda-feira o Centro de Dados de Maluana, no município da Manhissa.
Trata-se de uma plataforma tecnológica para o arquivo e gestão de dados e serviços no formato eletrónico provenientes de instituições públicas e privadas. O novo Centro de Dados da Maluana completa o Parque de Ciência e Tecnologias, criado para gerir o fluxo do conhecimento e atuar como uma ponte entre a pesquisa e o mercado. O centro, inaugurado esta segunda-feira, vai arquivar e processar dados e sistemas informáticos, os quais serão disponibilizados para todas as instituições interessadas. O centro tem uma área de 2.000 metros quadrados e capacidade de armazenamento de dados de mais de 800 terabytes. Para o governo, este é um sinal de melhoria dos serviços públicos. Nós queremos que o Parque da Ciência e Tecnologia e o Centro de Dados sejam o nosso suporte tecnológico para encontrarmos soluções para podermos aumentarmos a base produtiva. Queremos alargar a base produtiva como a única esperança para podermos mantermos os níveis de crescimento econômico. A agricultura tem que responder positivamente, a área de energia tem que responder positivamente, o turismo tem que responder positivamente, as infraestruturas têm que responder positivamente. O Centro de Dados tem suporte técnico da empresa chinesa Huawei. O embaixador daquele país reitera a disponibilidade do seu país na industrialização de Moçambique. A China tem capitais, tecnologia madura, experiência e recursos técnicos e grande mercado. Estamos prontos a ajudar Moçambique para concretizar a industrialização, construir mais infraestruturas. O centro também mobilizará a área acadêmica. A Universidade Eduardo Mondlane foi pioneira no âmbito das tecnologias de informação e comunicação e sempre que há evolução neste sentido, ela é chamada a dar a sua colaboração. O centro pertence ao Ministério, mas a Universidade Eduardo Mondlane vai poder dar o seu contributo. Várias individualidades estiveram presentes na inauguração do Centro de Dados da Maluana, entre eles o governador da província de Maputo, o ministro da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Jorge Nhabiu. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Olá! Durante a semana trago-lhe as primeiras notícias do dia. E mesmo que não seja a primeira a desejar-lhe boas festas, faço questão de deixar esta mensagem. Continuo deste lado, trazendo-lhe as notícias em primeira mão. Festas felizes com a ASTV. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Mário Machungo, Severino Nguenha, Irael Undi e Manuel de Araújo apontam caminhos para a construção de um futuro inclusivo. Segundo defenderam no primeiro grande Fórum Josefo, a inclusão significa acolher e integrar ideias de todos, ter uma democracia mais substantiva e saber aceitar o outro. Podemos estar convencidos de que somos inclusivos, ainda assim marginalizar grupos importantes da nossa sociedade. Será que nos podemos dizer inclusivos enquanto tivermos 54,5% de pessoas vivendo abaixo do limiar da pobreza? Enquanto metade da população não souber ler nem escrever? Propomos que a palavra inclusão se refira ao combate a todas as formas de exclusão, nomeadamente a pobreza, desemprego, discriminação de género ou de raça, deficiência, entre outros. A inclusão social e econômica implica a construção de um sistema que cria oportunidades de acesso a bens e serviços para todos, que acolhe e integra ideias e iniciativas provenientes de todas as camadas da sociedade e que promove a meritocracia por oposição ao nepotismo, isto é, ao favorecimento de alguns indivíduos ou de certas elites com base na subjetividade. Penso que o grande desafio que nós temos não é tanto ligado aos indivíduos que não fariam nada, como a sua pergunta sugere, mas não é uma ideia de distribuição da renda, como pode parecer a priori a solução aos problemas, mas é a questão de ter indivíduos que pilotem a comunidade, mas que tenham em conta que a própria realização deles passa pela capacidade de contribuírem para que a comunidade que provém também possa evoluir, também possa contribuir. E penso que se falharmos a isto, nós entramos numa engrenagem de violência entre aqueles que têm e que podem e aqueles que não têm, que vão recorrer a todos os subterfúgios para poder também realizar-se como sujeitos. Faltam 4 premissas que eu diria que são cruciais. Uma democracia mais substantiva. O que eu quero dizer com isso? A nossa democracia é muito de procedimentos. As nossas leis são belíssimas, eu diria que são muito bonitas. Mas o procedimento não é o suficiente para trazer a substantividade. E neste caso, só a participação é que pode trazer. Lembrando sempre que a sociedade não começa e termina em Maputo. Mas depois eu penso que, e talvez até deveria ser a primeira, a paz. Mas uma paz positiva, uma paz com reconciliação. Não é uma paz com palavras que diz eu quero fazer, mas não faço. Mas também penso que pela natureza do nosso Estado, o processo de formação do nosso Estado, para haver uma verdadeira inclusão é preciso que nós tenhamos uma descentralização efetiva. A primeira premissa é nós percebermos, afinal de contas, quem somos nós? Nós, moçambicanos. Porque este animal chamado Moçambique foi formado há menos de 40 anos. E se nós não percebermos os desafios do processo e da construção dessa identidade, acabaremos atropelando a vários elementos constituintes dessa identidade. A segunda questão, e consequência da primeira, é que temos que aceitar o outro como aceitamos a nós próprios. Porque se nós não aceitarmos o outro, passaremos sempre a ter alguns que são cidadãos da primeira e outros que são cidadãos da segunda. Munícipes em Pemba, agastados com problemas de encurtamento de rotas por parte dos chapeiros, exigem a abertura de novas rotas. Na cidade de Pemba, os chapos estão inscritos para as rotas Baixa via Hospital Provincial até Expansão e Baixa Muxara. Sucede que os semicoletivos de passageiros não chegam a Baixa e nem passam do Hospital Provincial, apenas parte da emulação socialista direto à praia do Imbe. Em algumas vezes encurtam ainda mais,
parando na SOS. A situação está a transtornar os municípios da Baía de Pemba, que são obrigados a concluir a pé a sua viagem. Na verdade, esse é um caso que nos deixa muito preocupante, que muitas chapas estão escritas expansão, praia, baixa, hospital provincial, mas não passam nessas vias. E muito mais nós que não temos transporte sofremos muito. A pessoa quer chegar no hospital provincial, não tem como chegar, tem que terminar na MCL a pegar para lá. E muito mais na Baixa também cria essas dificuldades. Sim, não temos como chegar lá na Baixa, porque ali vem escrito expansão, praia, Baixa, hospital provincial, mas eles não passam, não sei qual é o problema. O problema é de cliente, nós estamos a andar atrás dos clientes. O Machibombo Grande trabalha, por exemplo, já está a andar naquele sítio e a população prefere andar com o Machibombo, que, por exemplo, é menos preço, o valor, que é 5 meticais, em relação a 7 meticais. Mas agora já estamos a fazer esse serviço. Para além do encurtamento de rota, em muitas vias da cidade não circulam chapas, tais como a Marginal, Chuíba e Maringanha, em que nunca circularam transportes semicoletivos de passageiros. Por exemplo, aquelas pessoas que vivem na zona da Beach Hotel são obrigadas a subir para o estacionamento do Imbondeiro, do Salimo, simplesmente para chegar à cidade ou à praia. Que se usassem a principal estação, que é da própria zona da Beach Hotel, seria mais prático chegar à praia ou à cidade. Podiam arranjar maneira o município passar os transportadores que fazem chapa daqui à expansão, daqui à Muxara. Podiam fazer uma rodada que podia passar via emulação assim indo para Duíma, via do Beach Hotel. Seria melhor. Devido à falta de rotas, muitas pessoas são obrigadas a percorrer a pé longas distâncias, com destaque para funcionários. O Conselho Municipal de Pemba diz que já está a trabalhar no encurtamento de rotas e sublinha que não vai tolerar esta indisciplina. Cansado também de ouvir as reclamações, não é? E as lamentações dos munícipes, particularmente dos carros identificados ou chapas identificados para passarem via hospital, tanto simplesmente pelo fato de eles não passarem e terem que descarregar seus familiares quando os trazem doentes para o hospital provincial, descarregarem ou na emulação socialista, ou na MCL, ou mesmo aqui na esquina do comando, não é? Portanto, incumprindo com a rota que previamente foi definida. Então nós, para acabar com essa situação, estamos a promover agora uma campanha, não é? Já não é de sensibilização e não vamos ser condescendentes com ninguém. O Jardim Tunduro, a maior reserva de espécies botânicas do país, reabriu hoje ao público 2 anos depois de ser reabilitada. Tem mais de um século e é considerado o maior jardim botânico do país. Foi concebido no tempo colonial e desde então conheceu 2 reabilitações. A mais recente iniciou em 2013, no investimento de mais de 170 milhões de meticais. Os trabalhos consistiram na construção de um sistema de saneamento e de uma nova estufa, reconstrução da estufa antiga, melhoria da vedação, dos arruamentos e colocação de novos bancos. O novo visual para um jardim que guarda muitas histórias. Uma delas é de Lídia, que há 51 anos passou por aqui para fazer a foto do seu casamento. Para eu conhecer esse jardim da cidade capital do país, Jardim Tunduro, foi um ano de 64. 64 eu, quando casou em setembro, vieram aqui. Joaquim de Souza foi diretor do Tunduro durante 25 anos. Por conhecer o espaço como a palma da sua mão, diz que a especialização é fundamental para tornar o jardim sustentável. Tem que ter pessoal especializado em várias áreas, de manutenção das plantas, da estufa, dos lagos, e assim sucessivamente. Cada um com a sua especialidade para tratar das coisas. Plantas aromáticas e medicinais são algumas das espécies que fazem parte dos canteiros existentes no jardim.
O diretor do Departamento de Parques e Jardim no município de Maputo, Simão Júnior, explica que a colocação de plantas é um processo contínuo e garante que há condições para manter o espaço limpo. O município vai fazer o seu papel, não é? Nós vamos ter equipes aqui de limpeza, temos ainda a empresa que está a fazer o jardim, ainda não acabou. Ainda tem um ano de garantia e plantio ainda de plantas e árvores, e está a ser feito. E nós temos a nossa equipe também, temos a Polícia Municipal aqui, a FETA, e temos também pessoal que garante a limpeza de espaço e cuidados de espaço. Mas o Tunduro não é apenas um lugar para plantas. A cultura também tem espaço. Também é um espaço propício para atividades culturais. Tem coretos para poesia, tem espaços para música. A restauração do jardim levou 2 anos e resultou de uma parceria entre o município de Maputo, Fundação Val, Caminhos de Ferro de Moçambique e Ministério do Turismo. O presidente do município de Maputo diz que as instituições de ensino têm agora um aliado na busca de respostas para as necessidades botânicas da sociedade. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique considera o Jardim Tunduro um espaço emblemático e apela à sua conservação. As nossas escolas e, por que não, as universidades ganham com esta reabilitação um espaço propício para que os seus alunos ou estudantes possam estudar, investigar, questionar perante os seus objetos de estudo no seu mundo real, através de visitas ao jardim. A reabilitação deste espaço que devolve à cidade de Maputo um dos seus multifuncionais e emblemáticos lugares. Cuidemos desta infraestrutura que nos irá proporcionar, com certeza, momentos ímpares de alegria e prazer durante muitos e muitos anos. Os índices de seroprevalência no distrito de Niquadala, na Zambésia, estão a preocupar as autoridades. Dados indicam que pelo menos 19.260 pessoas vivem com HIV/SIDA no distrito. O distrito de Niquadala está localizado num corredor por onde passam vários camionistas que muitas vezes pernoitam neste local. As autoridades não têm dúvidas que este facto pode estar a contribuir para elevados índices de contaminação por HIV. Na razão de elevação dos dados da seroprevalência neste distrito, primeiro sabemos que este é um corredor. Um pouco vou falar de custo de vida. Também este é um cruzamento onde muita gente se encontra. E a verdade é dizer que se a mensagem chegasse diretamente de verdade para a comunidade, para os camionistas, visto que numa noite só é normal existir aqui acima de 50 e tal caminhões estacionados e cada um vem de onde vem, então acredito eu, se estivesse alguns ativistas a irem ter com os camionistas, a oferecerem preservativos, alguma coisa podia reduzir. É justamente a pensar em casos de contaminação por HIV que a Associação de Jovens Muçulmanos de Niquadala estão a ser capacitados para trabalhar nas comunidades por forma que se trave a situação. Na essência, com esse grupo de jovens pretende-se criar, não é, a atribuir competências para poderem eles passarem na comunidade a disseminar a informação sobre o HIV/SIDA. Isto no sentido a fazermos a mitigação. Nós vamos fazer assim, vamos porta a porta, entregamos, pedimos a consciência, pedimos que informação, nós educamos as pessoas que esta doença existe. Não quer dizer que quando a pessoa tem essa doença é o fim da vida dela. O distrito de Niquadala tem uma seroprevalência de 19.260. O médico-chefe provincial da Zambésia diz que o maior hospital tem sangue suficiente para responder à demanda durante a quadra festiva.
O médico-chefe provincial garante que o maior hospital da Zambésia tem sangue suficiente para atender pacientes durante a quadra festiva. Mesmo assim, este responsável referiu que equipas da saúde estão no terreno a efetuarem coleta do líquido vital. O estoque que nós desejamos ter na maior unidade sanitária da Zambésia é de 50 unidades por dia, naquilo que é o período, portanto, de pico. Neste momento conseguimos satisfazer as quantidades e o hospital conta neste momento com um estoque de aproximadamente 74 unidades de sangue. E há equipes que estão no terreno para garantir a reposição deste precioso líquido. Não temos ruptura neste momento, estamos a trabalhar para que possamos ter quantidades suficientes de sangue. Bom, nós consideramos o período da quadra festiva, o período compreendido entre o dia 20 ao dia 5 do início do novo ano, 5 de janeiro. E a partir do dia 20 nós vamos arrancar com esta escala, uma escala de ronda e uma escala de reforço para, portanto, reforçar aquilo que é a demanda sobre as unidades sanitárias. O médico-chefe provincial diz que no quadro da campanha de doação de sangue, os dadores estão a merecer algum incentivo. Por outro lado, sabemos que é um período que há, portanto, necessidade de sangue. O que estamos a fazer é que a nível dos hospitais rurais da nossa província, estamos a promover aquilo que são campanhas de doação de sangue. Estamos a oferecer aos potenciais doadores uma refeição e uma capulana. E igualmente estamos a desenvolver ações de sensibilização, estamos a referir nas igrejas e em outros locais, portanto, que temos aglomerados populacionais. Por forma a responder à demanda de pacientes que eventualmente vão procurar serviços de saúde durante a quadra festiva, uma vasta equipa de médicos será mobilizada para o efeito. 43 pessoas morreram ontem na Síria, na sequência de ataques aéreos supostamente realizados por aviões de guerra russos. Os ataques aconteceram na cidade de Idlib, controlada pelos rebeldes. Os ataques atingiram mercados, prédios governamentais e áreas residenciais. Equipas de resgate disseram que tinham confirmado 43 mortes, das quais foram recuperados 30 corpos, que entretanto precisavam de ser identificados. Um trabalhador de defesa civil, através de um sistema de mensagens pela internet, disse neste domingo que havia ainda muitos cadáveres por recuperar nas ruínas. Vídeos divulgados em mídias sociais e numa estação de TV pró-oposição mostraram ambulâncias improvisadas correndo com civis feridos por uma área onde as pessoas estavam procurando sobreviventes nos edifícios derrubados. A Rússia começou uma grande campanha aérea em 30 de setembro em apoio ao presidente sírio Bashar al-Assad, seu aliado, que no início do ano sofreu uma série de dificuldades, incluindo a perda da província de Idlib e áreas próximas à costa. Mais de 100 pessoas foram mortas na sequência de confrontos na Turquia. O país intensificou a operação das forças oficiais contra a manifestação dos militantes do Partido dos Trabalhadores Curdos, que dura há 6 dias. Até o último sábado, os ataques tinham resultado em 63 mortos. E já este domingo, os confrontos armados continuaram no sudeste da Turquia e fontes de segurança indicam que 110 militantes curdos haviam perdido a vida. A operação das forças oficiais turcas foi intensificada no 6º dia das manifestações dos curdos. Protestos envolvendo centenas de pessoas foram realizados em Istambul e Diyarbakir, a maior cidade do sudeste do país, onde a polícia usou gás lacrimogéneo e balas de borracha para dispersar as multidões. A energia elétrica foi cortada em vários bairros de Sinop, com vários transformadores danificados. Comida e água estão acabando, dizem os moradores. Vários atletas de diferentes modalidades e que se destacaram em competições internacionais foram premiados esta segunda-feira pelo governo. Os atletas moçambicanos que se destacaram em competições internacionais tiveram motivos suficientes para sorrirem e olharem o futuro com esperança. É que o governo premiou-os com cheques em dinheiro. Edmilson Governo, que ficou em 3º lugar no Campeonato do Mundo de Atletismo e bateu recorde nos últimos Jogos Africanos em Congo-Brazzaville, levou para casa 1.200.000 meticais. Os outros atletas da modalidade, como judo, voleibol de praia, vela, boxe e canoagem, também foram premiados. O ministro da Juventude e Desportos desafiou os atletas a trazerem mais alegria para o país no próximo ano. O ano prestes a iniciar-se, portanto, o ano 2016, desafia-nos para um evento de importância transcendental
Para qualquer país e para qualquer desportista. Falo dos Jogos Olímpicos de Verão do Rio de Janeiro de 2016, em que aspiramos também a fazer história nestes Jogos e, em algumas modalidades, pretendemos estar entre os melhores do planeta. O governo moçambicano gastou mais de 10 milhões de meticais para premiar os atletas e pessoal da equipa técnica. Ao todo, foram premiados 42 pessoas. A direção da Escola Secundária Heróis Moçambicanos em Maputo diz que o incêndio de quinta-feira foi propositado e visava contestar os altos níveis de reprovações. Apesar dos danos, a direção diz que os exames da segunda época não foram afetados. Na noite de quinta-feira passada, um grupo de pessoas desconhecidas incendiou a direção pedagógica e parte da Secretaria da Escola Secundária Heróis Moçambicanos na cidade de Maputo. A direção da escola suspeita tratar-se de alunos insatisfeitos com os resultados dos exames da primeira época, da 10ª e 12ª classes. Aliando a questão dos resultados que nós tivemos aqui, não só aqui, de uma maneira geral, como devem saber, pensamos que é retaliação dos alunos. Ainda mais aliado ao novo regulamento que não dá a possibilidade de alunos reprovados a mais de 2 disciplinas possam ir à segunda época. A escola ainda não fez o balanço dos danos causados pelo incêndio, mas garante que os exames realizados semana passada estão intactos. Esse mundo digital nos ajuda e prontos, as pessoas que fizeram isso, eu penso que achavam que haviam destruído tudo. Mas felizmente os exames que estão a decorrer não estavam neste lugar e em termos de pautas temos em outros lugares que não adianta aqui, senão estarei a dar informação para esses que têm más intenções. O número de alunos reprovados na primeira época é alarmante nesta escola. Na 10ª classe foram submetidos aos exames 1.091 alunos, mas só 19 aprovaram. Dos reprovados, maior parte não foi à segunda época por ter chumbado mais de 2 disciplinas. Já na 12ª classe, foram aos exames 1.391 alunos e apenas 44 transitaram, sendo que mais da metade dos alunos reprovados também falhou a segunda época. A direção da escola ainda não concluiu a correção dos exames de segunda época, mas alerta que os sinais são maus. Terminamos na sexta-feira com os últimos exames, mas avaliar por aquilo que foi o número reduzido de alunos que voltaram à segunda época, pensamos nós que nem 50% no total geral vamos conseguir de aprovações. De acordo com a direção da escola, esta não é a primeira vez que é lançado um incêndio nas instalações com o objetivo de destruir resultados. Em 2010, um grupo de pessoas incendiou a sala onde estavam arquivados documentos de alunos reprovados por excesso de faltas. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Porque o que você pensa conta. Reservamos-lhe um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce
ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. STV também é desporto. Um país sem ídolos é um país sem referências. A chuva intensa que caiu no princípio da noite de ontem, durante aproximadamente 2 horas, voltou a fazer estragos em Nacala, com a destruição de residências, estabelecimentos comerciais e vias de acesso em vários pontos daquela cidade portuária, sobretudo na Cidade Baixa. Estradas bloqueadas, estabelecimentos comerciais destruídos, incluindo escritórios, é o cenário que se pode descrever neste momento, horas depois da chuva intensa ter fustigado ontem à noite a cidade portuária de Nacala. Falando à STV, as vítimas da chuva deste domingo, que tentam refazer-se dos estragos, dizem que os prejuízos são incalculáveis, visto que a fúria das águas arrastou quase tudo para além da destruição. Neste troço, por exemplo, o trânsito de viaturas está praticamente condicionado, segundo documentam as imagens. Quase toda a mercadoria que existia no armazém não existe nada. O que existe está tudo danificado. Como se refazer desses estragos? Não sei, só Deus é que sabe. Tentar ver, lutar, tentar ver se consigo repor os estragos, mas não será fácil, não. Posso calcular em volta de 4 ou 5 milhões de contos que foi tudo, contando com as mercadorias e os eletrodomésticos existentes. O que perdeu aqui?
Perdi totalmente 50, aliás 250 caixas molhadas. Isso não se aproveita. Caixa de? Cigarros. Vende cigarro? Eu vendo cigarros, sim. Os nossos entrevistados apontam as obras que foram erguidas em lugares de proteção como sendo as causas dos estragos das chuvas que têm sido registrados nos últimos anos em Nacala. Essas casas que fizeram, que hotéis, então abriram única manilha. Agora aquela água quando vem entra a única manilha, então dali começa a espalhar aqui. Então dali passamos mal ano por ano. Veio muito lixo que não deixou que a água escoasse. Temos algumas valas de drenagem para que a água saia, mas como vinha água com muito lixo, muitos resíduos, não foi possível, como tem visto nas imagens, que havia muitos resíduos aqui, muito lixo. De refere que a Cidade Baixa foi a mais atingida ontem pela chuva que voltou a cair no fim da tarde desta segunda-feira em Nacala. A reabilitação de raiz da Estrada Nacional número 1 no troço Pambara-Save em Imbana não está para breve. É a principal via de acesso, mas que apesar disso não tem um merecido tratamento, e o troço que vai de Pambara no distrito de Vilanculo a Save no distrito de Govuro é apenas um exemplo disso. A estrada está em avançado estado de degradação e bastante estreita, o que complica a vida dos automobilistas nesta zona, havendo até quem afirma ter esta degradação a responsável por muitos despistes, principalmente de caminhonistas de longo curso. Nem de dia, nem de noite, aqui a gente anda, temos que andar com muito cuidado, porque os pneus, buracos, temos que esquivar buracos, esquivar pessoas, porque a estrada está péssima. De Pambara para cá é um caos. Como vê, os caminhões que frequentam a estrada, está tudo mal. Não dá, esta estrada nem dá para ser um sentido só, não é possível. Há momentos em que caminhões viram, se forem lá para trás, tem caminhões capotados, a estrada não ajuda. Para minimizar a degradação desta via, as autoridades de estrada em Inhambane desdobram-se em tapamento de buracos, mas que não resolve em definitivo o problema. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Bonetti, visitou a estrada e disse que o governo ainda está em fase de angariação de fundos para a reabilitação da mesma. Estamos com estas intervenções de manutenção de rotina, mas há todo um programa que está sendo discutido com o Banco Mundial dentro daquilo que é o Programa Integrado do Sistema de Estradas 3, passamos pelo 1, 2, agora vamos para o 3. Estamos a negociar com o Banco Mundial no sentido de garantirmos os fundos e, se tudo correr bem, até finais de 2016, 2017, é que nós iremos iniciar as reabilitações já de raiz para estes troços da N1, que não é só até aqui, mas também é a partir do Save em direção a Inchop e de Inchop até Caio. A empresa Águas da região de Maputo vai garantir água 9 horas por dia durante a quadra festiva, apesar das restrições de energia causadas pela avaria da subestação da Matola. A Águas da região de Maputo diz que voltou à sua capacidade normal de fornecimento devido à energia que recebe das fontes alternativas encontradas pela eletricidade de Moçambique depois da avaria em setembro último da subestação da Matola. A empresa chamou esta segunda-feira os jornalistas para dar garantias de que os cerca de 1.300.000 consumidores que possui nos municípios de Maputo, Matola e Boane terão água diariamente entre as 2 e as 12 horas. Nós elaboramos um plano de gestão operacional para esta quadra festiva especificamente, mas nós funcionamos normalmente para os 3 municípios, Maputo, Matola e Boane. Nós normalmente fornecemos água durante 9 horas por dia, em média podemos subir para 14, mas em condições habituais 9 horas por dia, e são essas 9 horas por dia que nós estamos a garantir que vamos fornecer. Entretanto, por depender da energia da EDM, a companhia admite que em caso de cortes, as restrições podem agravar. Os mais afetados serão os consumidores dos bairros mais distantes dos centros distribuidores, a exemplo de Machava, Tsalala, Juba e Bunhissa no município da Matola e Machaquén, Chamanculo e Mafalala no município de Maputo. A nossa rede de distribuição tem cerca de 3.000 quilómetros. A nossa rede de distribuição passa por pontos baixos e pontos altos.
e normalmente os pontos altos são os pontos mais difíceis de abastecer. Se em algum momento nós tivermos alguma quebra na distribuição, quando retomamos a distribuição, a água chega primeiro aos pontos baixos, em consequência da gravidade. Mas, obviamente, que normalizando-se a distribuição, a água vai chegar até os pontos altos. A Águas da região de Maputo diz que desde setembro já contraiu prejuízos de mais de 8 milhões de meticais em infraestruturas danificadas e falta de faturação. A fronteira de Ressane Garcia já registra grande fluxo de imigrantes que entram para o país vindos da África do Sul para as festas de Natal e de fim do ano. As autoridades migratórias falam de mais de 110 mil pessoas desde o dia 11 de dezembro corrente. A 4 dias do Natal já se fazem longas filas na fronteira de Ressane Garcia. O movimento de pessoas e bens cresceu, umas porque preferem fazer compras para as festas na vizinha África do Sul, outras porque vêm passar as festas com familiares em Moçambique. O número de chegadas até já ultrapassa os níveis registrados em 2014. Em relação a esse ano, talvez começar por dizer que tivemos um novo fenômeno que, desde que começamos no dia 11 a abrir a fronteira 24/24 até hoje, estamos a fazer 10 dias. Continuamos a assistir a mais saídas do que propriamente as entradas. Mas mesmo assim, já nos últimos dias, já existe movimento em ambos lados. Tivemos entrada de 110.020 pessoas e a entrada de 83.478. Então, esse número, em relação ao ano passado, subiu. Porque até essas alturas, no ano passado, tínhamos despachado em ambos lados 110.945. Com o aumento da pressão, muita gente tem de suportar longas filas à espera de atendimento. Para a fronteira está cheia, mas o que fazer? Não é imposto, tem que tentar de tudo, os mais possíveis. Para estar muito cheio, também está muito quente, estou muito mal mesmo, através do passaporte. Atravessar a fronteira de carro é ainda mais difícil. O atendimento é moroso e os automobilistas falam de várias horas de espera para atravessar. Está muito cheio, está lento lá dentro. O problema é de ser lá dentro, está muito lento. Estamos aqui quase há 1h30 nesse calor aqui. Está muito mal, mano. Já estamos habituados aqui, já acostumamos. É assim mesmo. O que está acontecendo? É só bicha, só. Desde que estamos aqui, acho que cheguei aqui às 10, nunca saiu, a bicha não anda, todas as coisas não vão bem, não sei se o problema é que está muito quente. As autoridades migratórias garantem estar preparadas para lidar com a pressão e esperam que o pico de chegadas poderá ser amanhã e quarta-feira. 2 pessoas estão detidas desde sexta-feira e domingo após serem encontradas na posse de mais de 70 mil randes falsos. Os indivíduos dedicavam-se ao câmbio nos principais terminais rodoviários do país. Cerca de 48 horas após a polícia ter neutralizado o cidadão na posse de 21 mil randes falsos no terminal rodoviário interprovincial da Junta, eis que no domingo mais um caso é registrado. Desta vez as autoridades apreenderam 50 mil randes falsos que estavam na posse deste indivíduo de nacionalidade nigeriana. O mesmo foi encontrado quando fazia o câmbio do valor em meticais no terminal internacional da Baixa. O anunciado disse que falsifica randes na África do Sul e que veio ao país para explorar outros mercados de câmbio. Eu sei que não é dinheiro de verdade, mas queria trocar. Este é meu trabalho. Gastei muito dinheiro para fazer isso. Comprei uma grande máquina para fazer isto tudo. Não é brincadeira. Sempre faço isto na África do Sul. É a primeira vez em Moçambique. Por sua vez, o porta-voz do comando da polícia na capital do país chama atenção para a necessidade das pessoas serem mais atentas no momento de cambiar o dinheiro, sobretudo nesta quadra festiva. A polícia suspeita que estes indivíduos façam parte, portanto, de uma rede criminosa que se dedica à falsificação da moeda na África do Sul e que depois, portanto, transportam essas notas falsas para cambiarem no nosso país e, portanto, ludibriando aqui os nossos compatriotas. Daí que a polícia, portanto, reitera
o apelo às pessoas no sentido de prestarem maior atenção quando estão a cambiar, portanto, o dinheiro. A essas alturas da quadra festiva há muita movimentação, portanto, de pessoas e bens. Algumas dessas pessoas são de conduta duvidosa, portanto, é o exemplo concreto destes dois indivíduos. A polícia continuará a fazer o seu trabalho normal, intensificando, portanto, o patrulhamento nos principais objetos econômicos e estratégicos. Portanto, estamos a falar exatamente dos bancos, dos grandes supermercados, dos terminais rodoviários, portanto, aqui na cidade de Maputo, onde, portanto, entra muita gente e sai também, portanto, muita gente daqui da cidade de Maputo para outros pontos do país e, portanto, daqui de África, estamos a falar concretamente da África do Sul. Em termos de outras ocorrências registradas pela PRM, dão conta que 3 pessoas morreram semana passada vítimas de 3 acidentes de aviação. O embaixador dos Estados Unidos da América, Douglas Griffiths, despediu-se hoje do presidente da República, Filipe Nyusi. Os Estados Unidos prometem manter o apoio às áreas prioritárias. O embaixador dos Estados Unidos reuniu com o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e os dois discutiram a cooperação e o apoio do país dirigido por Barack Obama a Moçambique. Tem sido verdadeiro prazer e acabo de reunir com o presidente e ele repetiu a frase mágica de estamos juntos. E eu amo muito Moçambique, era a minha segunda estadia e acho que o país vai passar por períodos macroeconômicos difíceis no próximo ano, mas eu tenho toda a confiança no mundo. Como eu gosto de dizer, Moçambique é ninguém nice. Os Estados Unidos da América comprometem-se a manter a ajuda aos setores prioritários. Nós investimos muito na saúde, educação, agricultura para melhorar o clima de investimento e isto vai continuar. Nós acabamos de assinar o acordo de cooperação, onde afirmamos mais uma vez a nossa intenção de fortalecer essas relações, mas acho importante destacar o crescente papel do setor privado. O embaixador cessante é confiante também no entendimento entre as lideranças políticas. Gostaria de destacar que a violência não serve a nada e acho que a via política é a única via e também encorajar a sociedade civil e os empresários e os membros de organizações não governamentais e as figuras religiosas de também participar no futuro do país. Mas eu sou optimista. Eu acho que sim vão resolver essa situação. A Renamo veio hoje ao público anunciar que já não quer os atuais mediadores do diálogo político e propôs ao governo a indicação do presidente sul-africano Jacob Zuma e a Igreja Católica como mediadores do diferendo. Depois de sucessivas falhas nas negociações entre as delegações do governo e da Renamo, aquele partido da oposição anunciou que renuncia à mediação dos atuais observadores nacionais. No lugar destes, propôs ao governo a mediação do presidente sul-africano Jacob Zuma, que mais encontros manteve este ano com o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi. Aliás, Zuma é líder do Congresso Nacional Africano, partido que tem fortes ligações com a Frelimo, liderada por Filipe Nyusi. Ainda a Renamo solicitou ao governo a aprovação da mediação da Igreja Católica, entidade que teve um papel importante nas negociações que conduziram à assinatura do Acordo Geral de Paz de 1992 em Roma. A proposta da Renamo foi revelada cerca de 48 horas após o Presidente da República ter afirmado que os mediadores nacionais não transmitem fielmente as mensagens das partes envolvidas no diálogo político. A Renamo, há mais de um mês, enviou o expediente, isto é, no mês de outubro, para o governo a propor o presidente Jacob Zuma da África do Sul e a Igreja Católica Romana para mediarem as conversações. Estamos, desde essa altura, à espera da resposta formal do governo. Os outros mediadores, entendemos nós que já deram o seu contributo e resultou naquilo que todos vimos. Tivemos a oportunidade, há mais de um mês, de sentar com eles e agradecê-los pelo seu empenho. Numa outra abordagem, o porta-voz da Renamo desmentiu a suposta fuga dos homens armados daquele partido das matas para supostamente entregarem-se ao governo. Que há um movimento estranho que está a ser organizado pelo governo para dar a entender que elementos das forças da Renamo estão a abandonar as fileiras para se entregar ao governo, o que não corresponde à verdade. Aqueles elementos que se apresentam nunca foram militares da Renamo.
Desde o início deste ano, mais de 50 supostos homens armados da Renamo entregaram-se ao governo, alegadamente para serem integrados nas forças de defesa e segurança. Aliás, ainda na semana passada, outros 11 supostos homens da Renamo apresentaram-se às autoridades. A comunidade islâmica de Moçambique apelou hoje ao governo e à Renamo a pautarem por um diálogo franco, aberto e permanente entre todas as forças vivas da sociedade para se garantir uma paz efetiva. O apelo foi lançado pelo próprio presidente da comunidade islâmica de Moçambique esta manhã, durante uma marcha organizada por esta congregação religiosa. A marcha celebra o nascimento do mensageiro da paz desta religião e, com o evento, a mesma pretende demonstrar que os muçulmanos são pela paz e apelaram aos dirigentes nacionais no poder e na oposição a pautarem por um diálogo